Já ouviu falar em ATM? Sabe o que é o significado da ATM? Poucas pessoas sabem o que é, mas o nosso fisioterapeuta, Dr. Randy Marques, ele é meu convidado de hoje, vai falar sobre este assunto, E você já pode participar também, mandando sua pergunta no 3262-0404. 3262-0404, quem já tinha o número anterior, agora grava esse, porque esse vai ser um número que você vai estar participando aqui junto com a gente, tá bom? Fiquem ligadinhos aí. E aí, doutor Randy, seja bem-vindo. Tudo bom, Marília? Tudo ótimo, pelo né? Convite. Vamos falar sobre essa ATM. O que é a ATM? Explica pra gente. Então, vamos lá. A ATM, ela é a articulação mais móvel dessa região da cabeça, tá? E essa região da cabeça, ela envolve o movimento necessário para você mastigar, para você falar, para você realizar todas as atividades com a boca, tá? Porém, ultimamente, principalmente com o alto nível de estresse, as tensões musculares, tem feito comprometer demais, gerando dores, estalidos e até produtividade, concentração. Dentro desse contexto, vem tendo um número elevado de pacientes com essas disfunções, sabe? O que causa? Quais são as causas? Já foi descoberto? Então, a disfunção da ATM, dessa articulação, é uma disfunção associada a problemas tanto musculares, tá? Problemas associados com os nervos que fazem exatamente essa inervação, que faz com que o músculo fique mais tenso, menos tenso, e são exacerbados com o estresse do dia a dia. O estresse é um gatilho que faz com que essas estruturas comecem a sofrer. Antes disso, essas articulações já estão predispostas por alterações posturais, por alterações neurológicas, e para isso é importante que o paciente receba uma avaliação e um tratamento correto em busca da causa verdadeira do problema, que geralmente não é o que acontece. O que geralmente se faz é tratar uma consequência como causa. Por exemplo, você tratar a tensão muscular, Por exemplo, eu tenho apertamento. Aí geralmente utilizam injeções de toxinas, medicamentos, onde você está tratando uma consequência e não está tratando a causa. Esse apertamento, essa dor tem que ser entendido. O músculo, ele não vai ficar tenso simplesmente por vontade própria. Existe um problema dentro do corpo que estimula esse músculo a estar tensionado, por exemplo. Você falou da toxina botulínica, que é o Botox, Muita gente está utilizando para amenizar essa dor, mas também tem que saber colocar a dosagem certa, Porque se colocar muito, pode ser que paralise, mas você não consiga nem mastigar. Já me disseram isso. Exato. Vamos tentar entender. Nós, fisioterapeutas, não trabalhamos com toxina botulínica. Porém, por sermos também referências nessa área, a gente tem que estudar e buscar informações para poder cuidar do paciente. Hoje já tem evidências científicas, artigos, que trazem que o uso repetitivo do Botox pode gerar problemas na qualidade óssea da mandíbula, ou seja, começa a perder um pouco de massa óssea, deixando o côndilo da ATM um pouco mais frágil. E por que isso acontece? Simplesmente porque a contração do músculo comprime um osso com o outro, uma estrutura com a outra, e facilita o processo do metabolismo do osso. Quando você perde essa contração muscular devido à toxina botulínica, você diminui o metabolismo ósseo, gerando uma queda nessa absorção, reabsorção e de médio a longo prazo gerando fraqueza nesses ossos. O tratamento ele é prolongado, O que acontece se não tratar da ATM? Então, o tratamento hoje tem se tornado popularmente difícil justamente por essa inversão de prioridade. Se busca tratar a consequência como causa, porém, quando você consegue encontrar um profissional de referência que busque efetivamente a causa verdadeira do problema, fica muito mais fácil. Um exemplo simples.
Geralmente se fala, o estalido da ATM é por conta do disco. E aí quer fazer uma cirurgia no disco, fazer uma injeção no disco com lubrificantes, alguma coisa do tipo. Mas não entende que uma musculatura de coluna cervical, se tiver tensionada mais de um lado do que do outro, vai trazer essa mandíbula mais para um lado do que para o outro. Só isso vai ser capaz de desalinhar a articulação dessas estruturas, gerando de médio a longo prazo degenerações, luxações e problema no disco, o que poderia ser corrigido com boas técnicas de reequilíbrio dessas estruturas e exercício, que é o que a gente busca lá na clínica, associar protocolos de exercícios com um tratamento direcionado para a visão de causa e não apenas da consequência. ATM e DTM é a mesma coisa? Não, a ATM é a articulação, é a estrutura do corpo que todos nós temos. A DTM é a disfunção dessa articulação. É quando existe um problema nessa articulação. Agora, DTM pode existir com dor e sem dor. Geralmente, as dores já estão num processo de cronificação intenso. E dessa forma, muitos só buscam tratamento para poder, meio que eu costumo dizer, apagar o fogo, acabar a dor, acabar o sofrimento, mas a disfunção de ATM ela está previamente instalada do surgimento da dor. E daí, uma avaliação precoce, avaliação inclusive em jovens, crianças, que eu tenho recebido bastante no consultório com os pais já preocupados devido a um movimento inadequado da boca, a um estalido que começou a surgir sem perceber, porque se não cuidar nesses mínimos sinais, começa a gerar processos inflamatórios e degenerações importantes. Para quem tem bruxismo, né? Que eu tenho bruxismo, né? Então eu acho que hoje quase todo mundo tem um tal desse bruxismo, né? Piora a situação para quem tem um bruxismo? Será que isso faz com que vá piorando a ATM? Sim. É o seguinte, o bruxismo é uma condição clínica que afeta todo o sistema estomatognático, que é onde está a ATM, que é esse sistema, vamos dizer assim, crânio, cervical, toda essa região que envolve a coluna e a cabeça. O bruxismo deve-se buscar o entendimento do porquê uma pessoa recebe o estímulo X de estresse, enquanto a outra recebe o mesmo estímulo e não sente a mesma dor e o mesmo bruxismo não está deliberadamente associado. Então, muito se associa ao estresse, à ansiedade do dia a dia com o bruxismo. Ótimo, mas é um gatilho que aí o corpo, quando está em desequilíbrio, ele efetivamente sofre mais. Então, qual é o nosso raciocínio? Entender que o estresse é importante, considerar, mas antes do estresse, levar esse corpo para uma condição ótima de funcionamento para que o estresse chegue e assim como o seu colega do lado que recebeu o estresse, você também não sinta dor. Basicamente isso. Tem pessoas que têm dos dois lados, né? Sim. E tem pessoas que chegam a cair até a mandíbula. Por que isso acontece? Então, existem, sobre a luxação, né, da mandíbula, existem vários fatores associados, inclusive predisposição genética, um histórico já de trauma. Funcionalmente, essa disfunção já existia há muito tempo e ela passa a cair quando existe uma exacerbação de uma forma compensatória do corpo de fazer aquela mandíbula abrir e fechar, né? E dentro desse processo, antes que isso aconteça, é porque foi negligenciada alguma etapa antes de algum sinal do corpo, ou de uma dor, de um estalido, de um desequilíbrio, que foi empurrado, vamos dizer assim, com a barriga, e não foi resolvido. Isso está sendo muito comum e a gente vem recebendo pacientes com anos de dores, inclusive com patologias associadas, como zumbido, dor de cabeça, tensões cervicais importantes, que tem limitado a qualidade de vida da população.
Exatamente. Tem muita gente que se queixa desse zumbido aí e às vezes não sabe a causa, que pode também estar sendo essa, né? Uma pessoa que tem isso, ela tem que mastigar dos dois lados para dar uma equilibrada, porque eu acho que a mastigação é importante, né? Na hora de você deglutir o alimento. Sim, existe já uma, vamos dizer assim, uma linha de pensamento que traz que a mastigação unilateral gera adaptações, inclusive de posicionamento de postura, de tensões em relação a isso. Então, por isso, também é importante essas questões mastigatórias, mas nós, fisioterapeutas, não somos os profissionais mais indicados para orientar sobre o processo mastigatório. Aí, a gente respeita a atuação do colega profissional da odontologia. Mas pensando como orientação geral aqui, o importante de estimular os músculos do ponto de vista bilateral para o corpo, para o seu funcionamento dentro da nossa função de trabalho, é extremamente importante para manter o tônus, o fortalecimento das musculaturas, uma vez que nós temos músculos de um lado e do outro para manter esse sistema equilibrado. Muito bem. Deixa eu soltar uma pergunta aqui que tem no telão. Bom dia, Marília. Sofro muito com a DTM e não consigo nem mastigar um chiclete. Eu aperto muito os dentes. O que eu faço, doutor? Então vamos lá. O apertar dos dentes pode estar associado com um sinal já do bruxismo, né? Daquela tendência de apertar. Um fator importante para a gente falar para quem está em casa sem avaliar nada é tentar entender se esse bruxismo é diurno durante o dia ou se é o bruxismo noturno, né? Onde está à noite. E aí, dentro dessa forma, existem perspectivas para se controlar. Primeiramente, algo muito objetivo, o nível de atividade física dessas pessoas e o nível de ansiedade do dia a dia precisa ser controlado. Então, a atividade física ajuda a melhorar o sistema corporal como um todo e diminui a sobrecarga nesse sistema mastigatório. Falando do ponto de vista técnico, né, que não consegue abrir a boca, apertar, então ela precisa entender, passar por uma avaliação criteriosa para saber se o que está ocasionando a disfunção é um problema, por exemplo, que vem da coluna cervical, que faz com que ela mude o posicionamento da mandíbula de acordo com essa postura. Se você faz esse tipo de postura, você tem uma mandíbula que vai sendo jogada para frente. Se você tem uma postura mais correta, você já equilibra. Ou já existe algumas correntes associadas com o histórico de traumas. Eu já caí e bati a cabeça. Eu já caí. Tudo isso precisa ser avaliado. Não tem uma receitazinha de bolo e por isso é tão difícil você ver a melhora rápida do paciente de ATM quando não se busca efetivamente essa causa. Me diz uma coisa, a questão de dormir, né? Interfere o lado que você dorme, digamos que a pessoa dorme mais de bruço, ou de lado, ou do outro, e isso afeta às vezes mais um lado do que o outro. A questão da dormida pode causar alguma coisa? Existem alguns pontos específicos quando a gente dorme. Primeiro, tem pessoas que dormem com metade da cabeça no travesseiro e metade fora. Isso gera uma tensão muito grande. Tem pessoas que dormem com apoio mais na região da mandíbula. Tem gente que dorme até com a mão nessa região da mandíbula. Então, o apoio da cabeça ele tem que ser homogêneo, equilibrado em cima do travesseiro. Se eu coloco uma mão nessa região da boca, eu vou estar gerando estiramento de um lado e compressão do outro, que eu estou jogando essa mandíbula para um lado. Da mesma forma, se eu coloco a minha cabeça só na parte de cima do travesseiro, eu gero um tensionamento desnecessário nessa base da cabeça. Então, pensando nesse processo de dormida, de organização do sono, manter o travesseiro de forma que a cabeça fique toda equilibrada e apoiada no travesseiro é extremamente importante. Fora a questão do travesseiro não ser muito alto, que também gera essa tendência de você elevar demais. Então isso gera tensionamentos que aí a dor na ATM passa a surgir como uma dor referida. O que é a dor referida? É tensão dessa região gerar um reflexo
nos músculos mastigatórios, mesmo sem ser na região da ATM. Por isso a gente precisa ter muito cuidado. Não focar diretamente no local da dor, porque o local da dor pode ser um sinal de problema em outro lugar. Muito bem. Para a gente concluir aqui, existe algum tipo de exercício que a pessoa possa estar fazendo em casa para dar uma amenizada? Então, a gente sempre gosta, né, de orientar mobilizações a nível do eixo crânio-cervical, essa região e a região inferior. Como assim? De forma simples, a pessoa se colocar, né, em uma postura bem alinhada. Sim. E eu gosto de chamar o exercício do pato, né, que você bota só a cabeça para frente Pra e frente e para trás. para trás, ó, bem para trás do queixo. Não é isso. É só a cabeça. É só a cabeça para frente e para trás. Alguns com muitas queixas vão sentir tensões e desequilíbrios nessa região, incômodos. Faz até chegar a dor e volta, isso vai ganhando na medida que o corpo vai se sentindo adaptado a isso. Esse é um ponto. Outra perspectiva que pode ser feita é você com a boca fechada fazer esse movimento, fazer. E soltar. Você estufa a musculatura dessa região e solta de vez. Estufa e solta. Estufa e solta. Outra coisa que a gente pode até orientar para o pessoal são exercícios associados com a língua, principalmente para quem tem apertamento. E o pessoal da fonoaudiologia trabalha muito língua, mas dentro do nosso processo a língua também é importante. Que é, por exemplo, você pega a ponta da língua, coloca lá no céu da boca, que a gente chama do palato, e desliza até o dente da frente. Passando assim, ó. Ah, gente, de trás para frente, de trás para frente. Isso, porque isso ativa uma relação de tratamento que a gente chama agonista-antagonista, ou seja, quem é a favor do movimento com quem está contra. Porque quando a gente tem um bíceps que contrai, o tríceps precisa relaxar, ou seja, quem é contra esse movimento precisa relaxar. Exato. Os músculos da língua, eles trabalham na abertura, enquanto que os da ATM que dói trabalham no fechamento. Então, quando a gente movimenta a língua, a gente causa uma ativação dessa que pede um relaxamento da outra, que é o oposto, entende? Certo. Então, essas são algumas dicas, mas que trabalhar o músculo por si só e sem saber a causa também talvez não seja tão eficaz. Tem pessoas que vão se sentir bem, podem até depois trazer relatos para você. Porém, é preciso ter atenção na causa para isso não ser cronificado. Porque uma coisa é ter um paliativo e outra coisa é ter um tratamento. É verdade, viu? Eita, muito bom aqui, muito esclarecedor esse assunto. Obrigada, Dr. Randy, por você ter vindo aqui esclarecer para o pessoal que está em casa sobre a TM. Muito importante que você vá fazer o seu tratamento. Se você estiver sentindo algum desconforto, corre. Vou indicar Equilibrar, né, que fica aqui na Santa Catarina, tá? Fala com o Dr. Randy, que eu tenho certeza que ele vai ajudar vocês aí, né, a resolver esse problema. Obrigada, viu? Por nada, eu que agradeço. Tá aí, minha gente. No próximo bloco tem também aqui artesanato. Vou mostrar coisas lindíssimas feitas de PVC. Minha gente, olhe, não vou nem falar o que é que tem aqui, viu? Volto já.